CBN Agro, com Éder Campos. Você para participar do programa de hoje, enviando o seu WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 998937000. E você também pode participar acompanhando pelo Facebook. O nosso endereço no Facebook é CBNCG Oficial, tá certo? Então, a partir de agora, começa o CBN Agro e nós vamos hoje falar sobre o Dia Mundial da Água, que foi comemorado ontem, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. E eu convidei o nosso colunista de meio ambiente, Fernando Garaio, para que a gente fale sobre a importância da água como bem humano, como bem universal, e também o biólogo e professor da Uniderp, José Sabino. E os dois vão falar sobre a importância da água e também do uso da água no campo. Fernando Garaio, bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes. É muito importante, né, a gente refletir sobre o Dia Mundial da Água, e é importante também a gente comentar que esse ano o tema da ONU para o Dia Mundial da Água é água para todos. A própria Organização das Nações Unidas estabeleceu aí, Éder, metas que até 2030 o acesso à água deveria ser universalizado, né? Então, ontem, no dia 22 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Água com vistas aí a gente refletir sobre esse bem importante para a humanidade e também para a economia, né? Hoje a gente não tem economia se não tem água, né? E ainda, o que acontece, né? A gente pensa, que principalmente quem mora nas cidades bem abastecidas aí com água, com esgoto, a gente não pensa muito, né, na água, a gente não pensa muito da onde que vem a água, mas a grande realidade, Éder, é que você sabia que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água tratada? E boa parte, 80% dessas pessoas estão na área rural. Então, é um grande desafio aí, né? A gente já falou aqui na CBN sobre o saneamento rural, a importância dele, as tecnologias que estão envolvidas nisso, mas ainda no âmbito rural a gente tem muito que evoluir, a gente não tem muito o que comemorar em termos de acesso à água, saneamento no âmbito rural, né? Muito bem. José Sabino. Sabino já esteve com a gente aqui outras 2 vezes para falar, tá ligado? É só isso, só vira para você o microfone aí. E o Sabino já esteve conosco aqui 2 outras vezes, falando de temas ambientais, e agora volta para uma data muito importante e especial, que é o Dia Mundial da Água, comemorado ontem, né, Sabino? Bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da CBN. Prazer estar aqui novamente para debater com vocês, tentar colocar algumas ideias para que as pessoas compreendam, né? Acho que a fala do Fernando aí que antecedeu realmente é importantíssima, né? Essa questão do acesso à água e especialmente no Brasil, que nós temos uma grande capilarização. Se a gente olhar um mapa do Brasil, a gente vê grandes bacias hidrográficas cruzando todo o nosso país. Isso pode dar uma falsa impressão de água abundante. De fato, nós temos uma boa parcela da água disponível no planeta está no Brasil, mas essa água está exatamente em áreas opostas, onde estão as grandes concentrações populacionais. A gente pegar a bacia do Amazonas, é a região brasileira com a menor densidade populacional do país. E isso, então, gera um contrassenso, onde tem muita água, tem poucas pessoas, onde tem muita gente, tem pouca água disponível, como é o caso de São Paulo, Belo Horizonte. Nós tivemos a crise hídrica de 2 anos atrás. Tá. Sabino, a gente está transmitindo também online agora, certo, pelo Facebook, e tem uma câmera virada para você aí, tá vendo? Essa câmera é sua, viu? Cadê a câmera? Aqui? Ali, ó, bem do seu lado. É essa daí. Opa, a do Garaio tá ali, ó. A Fernando Garaio tá ali. A minha está aqui, nós vamos conversar. Beleza. Porque rádio hoje, rádio teve uma mudança muito grande, né? Uhum. Bacana que essa convergência das mídias trouxe uma mudança muito grande para a rádio. Ou seja, rádio tem imagem agora. A gente tem imagem agora. Rádio a gente só não ouve mais, rádio a gente vê. Vamos reforçar, inclusive, o convite para quem está nos acompanhando pelo rádio. De repente está no carro, não tem jeito, não vai ligar o celular para assistir a gente, que é perigoso. Mas quem está em casa, quem está no trabalho, com o computador ou com o notebook aí na mão, ou ainda um celular, basta você acessar ali o Facebook e encontrar o nosso perfil lá. É CBN Campo Grande 93.7 ou CBN CG Oficial. Você vai encontrar a rádio CBN Campo Grande ao vivo nesse momento pelo Facebook. E eu convido você mais uma vez para participar do tema de hoje, que é o Dia Mundial da Água, o uso racional da água, o uso da água no agronegócio. Os temas são variados.
Mas o importante é que todo mundo tem que entender que água é um bem e um bem escasso, né, Fernando Garay? Não, com certeza. Como bem o Sabino comentou, a nossa água ela é muito mal distribuída, né? Você vê aí São Paulo, o estado de São Paulo como um todo, né? Você acaba utilizando as mesmas bacias hidrográficas, tanto para os múltiplos usos, né? Então, tanto para o agro, quanto para a captação de água para as cidades e também para o lançamento dos esgotos, né? Dos esgotos domésticos, enfim, os esgotos industriais também. Então, vocês verificam a complexidade que é fazer essa gestão dessa bacia hidrográfica quando você tem o quê? Diferentes usuários. Aqui no nosso estado, a gente ainda pode dizer, comparado ao estado de São Paulo, por exemplo, que nós temos ainda poucos conflitos relacionados ao uso da água, né? E hoje, Éder, é importante dizer que para gerenciar todos esses usos de água, né, essa escassez hídrica, existe um instrumento de outorga. Então, hoje, todo produtor rural, indústria, usuário, que no caso vai captar uma água, quer captar ou lançar algum efluente naquele corpo hídrico, ele tem que pedir uma autorização para o IMASU. Não, pode continuar. Uma autorização para o IMASU, que vai ter uma visão global daquela bacia, de todos os usuários, e vai te dizer exatamente a quantidade que você vai poder captar. Isso quer dizer que quem vai irrigar lá na lavoura, lá no campo, precisa de uma autorização. É isso? Precisa de uma autorização. E vai usar um equipamento de irrigação. Exatamente. Essa autorização ela se chama outorga, ela vai te outorgar o direito de utilizar determinado recurso hídrico em determinado volume por ano. Então não é só pegar uma mangueira, colocar lá no rio e puxar água para o equipamento e bombear para a lavoura. É isso, Sabino? Tem que ter uma outorga. Outorga, pronto, autorização. Tá certo. E eu acho que essa questão do uso concomitante da água, né? Você tem vários tipos de usos e eles têm que minimamente coexistirem, né? Então a palavra-chave aí é conversar e entender que o teu direito termina quando você começa a prejudicar o outro. Nós tivemos recentemente uma questão aí que ainda não está resolvida, né? Que é a questão do turvamento das águas em Bonito, por exemplo. Então você pega lá 10 propriedades rurais que fizeram uma mudança de pastagem para lavoura, mexeram com o solo, né? Trabalharam toda a questão da preparação do solo para a lavoura, e aí com chuvas intensas, como as que aconteceram em dezembro passado, em fevereiro do ano passado também, e agora, esta semana, nós tivemos o turvamento absurdo das águas de Bonito, que são águas sabidamente cristalinas, gerando, então, um conflito do agro com a operação turística, né? E aí não é só a questão econômica, né, que se sobressai, mas sim a questão exemplar de Bonito ser um ponto de referência, não mundial. Só mais brasileiro, mas mundial, de permitir que haja vários usos sem que um interfira negativamente ao outro, né? Então esse é um problema que nós temos que equacionar, temos que trabalhar muito fortemente no sentido de prover informação técnica qualificada para que o poder público e os múltiplos usuários nas bacias hidrográficas se entendam, né? Esses conflitos, eles são naturais, mas a gente acaba... Neste caso de Bonito, inclusive vi alguns vídeos que você me mostrou sobre esse turvamento dos rios por conta dessa mudança de atividade, né? Alguns deixando a pecuária e entrando na agricultura. Inclusive, eu tinha uma informação há alguns anos que a região de Bonito não poderia ser utilizada para a agricultura. Não poderia ser área agricultável. Tinha uma informação que poderia sim ser uma área, por ser área de preservação, por conta de nascentes e outras questões ambientais, que ali não poderia ter a agricultura. E agora me estranha muito a gente saber que de alguns anos para cá, 5 anos para cá, Fabiano? Ou um pouco mais? 5 anos houve mais Não, já existia, agricultura em Bonito. Ela era pontual e ela ficava bastante próxima, afastada aos rios, né? E houve uma aproximação e uma conversão de áreas de pastagem para a agricultura. Além da questão a questão outro ponto importantíssimo, a questão da conservação das estradas, que ampliaram muito as estradas vicinais para atendimento. Aumenta o fluxo também de caminhões, exatamente, porque tem que retirar a produção. E sem as chamadas caixas de retenção. Não foi feito um trabalho de impacto ambiental ali? Agora está sendo feito o toque de caixa, né? Mas agora, depois que já começou, né? É mais difícil mitigar agora. Com certeza. Há um custo muito grande, inclusive com a questão que tem que se trabalhar, a questão da imagem de Bonito, né? Bonito é uma referência não só brasileira, mas mundial, né? O que faltou ali? Consciência ou faltou lei? Acho que lei existem boas leis lá na região, a legislação brasileira é muito boa.
A questão, acho que foi assim, uma permissividade, né? Assim, essa questão de canonizar o agro. Né? Ninguém é contra a produção agrícola, ninguém é contra a produção pecuária, mas nós vivemos num momento em que todos os setores da sociedade têm que se adequar perfeitamente à legislação e essa demanda por convivência. Nós, como sociedade, não é só o Brasil, é o mundo, estamos desaprendendo a aceitar o diferente. Né? E essa falta de civilidade gera os conflitos que vivemos hoje em uma escala planetária. Né? Então, nós temos que andar um trabalho constante, né, de civilidade. E eu acho que o grande desafio hoje da questão produtiva mundial e não só brasileira é justamente andar nesse consenso. Né? É como nós produzirmos sem trazermos impactos ambientais ou prejuízos ambientais. Porque a gente sabe que o aumento no volume de exportações brasileiras de soja, de carne, de açúcar e, consequentemente, a gente sabe que constata-se um aumento no volume de água embutido, né, nessa produção, e a gente sabe que é necessário pensar aí sobre possíveis impactos ambientais. Tem que aumentar a produção? O mundo requer mais alimentos? Sim, porque o mundo está crescendo mais. Quantas pessoas nós teremos no mundo nos próximos anos? E de acordo com pesquisadores, nós devemos ter nos próximos anos cerca de, acho que 3 ou 4 bilhões de pessoas a mais no mundo, gente para poder comer um pouco. Hoje estamos com 7,6 bilhões e a previsão é que cheguemos a entre 9 e 10 bilhões em 2050. Bilhões de pessoas em 2050. Isso quer dizer que vamos precisar ocupar mais espaço para a demanda de alimentos. Ou otimizar o que nós temos, e aí vai entrar pesquisa, vai entrar tecnologia, para produzir mais e impactar menos, né, Garaio? Fernando? É isso mesmo. Aqui nós também discutimos muito, Éder, sobre essas tecnologias do agro que visam a minimização dos impactos, né? Uma delas é que aí existem até políticas governamentais para incentivar é a integração lavoura, pecuária e floresta. Inclusive a Embrapa, né, professor Sabino, vem pesquisando muito, vem orientando, criando cartilhas, divulgação sobre essa técnica, né? Que ainda, Éder, 60% dos produtores desconhecem a integração lavoura, pecuária e floresta, né? Que é uma grande, assim, apesar de simples, mas ela tem um efeito muito significativo na questão de carbono, de emissão de carbono, né? E na questão da ciclagem de nutrientes ali daquele solo. Então, assim, a gente hoje tem tecnologia no agro, né, para ser adotada para a gente ter realmente uma produção sustentável. Mas por quê? Se nós temos tecnologia, já está aí, os pesquisadores da Embrapa, das universidades e também pesquisadores independentes já desenvolveram sistemas, né, para que a gente possa, sistemas tecnológicos, né, para que a gente possa mitigar esses impactos, mas também aumentar a produtividade. Por que nós, então, nós brasileiros, ou os produtores rurais brasileiros, então, por que eles não lançam mão dessas tecnologias para estar dentro de um consenso, todo mundo trabalhando num único pensamento? Falta o quê? Falta iniciativa ou falta um envolvimento mais filosófico? Olha, eu acredito que, assim, como é algo, tudo que é novo, né, Éder, provoca uma certa estranheza e uma dificuldade no caso de mudança. Então, eu verifico o seguinte, que, como eu disse para você, 60% dos produtores nem sequer conhecem. 60%? 60%. Mas é muito alto. É muito alto, nem sequer conhece. E o Brasil tem uma meta de atingir 15 milhões de hectares com essa tecnologia. E a integração lavoura-pecuária. Exatamente. E seria uma alternativa extremamente de baixo impacto, né? Acho que a questão principal aí é a questão climática, né? A gente vive, é um consenso científico. 3 mil cientistas das 200 maiores universidades do mundo se reúnem periodicamente a partir do painel do clima da ONU, conhecido como o IPCC. O IPCC tem provado nos últimos 30 anos que as mudanças climáticas são um fato, né? Então, a gente não tem mais dúvida do ponto de vista científico, né? A ciência é feita na dúvida, é feita nos testes, é feita na capacidade de questionar qualquer coisa. Mas, em alguns momentos, a gente chega em alguns consensos. Há um consenso científico que a Terra é aproximadamente esférica. Né? Sim. Embora tenham terraplanistas hoje que questionam isso, mas assim, não tem uma base científica, é quase motivo de piada no âmbito acadêmico. Da mesma forma, a gente tem um consenso científico de que o planeta passa por mudanças radicais. Então, vamos dar um exemplo que se aplica aqui à nossa região, né? Se nós olharmos numa escala temporal de 100 anos, existem dados climáticos para o Mato Grosso do Sul que mostram que não há uma mudança
expressiva na quantidade de chuva que cai no estado, por volta de 1.400, 1.600, até às vezes 1.800 milímetros por ano. Essa é uma média que vem se mantendo ao longo de um século. São dados muito consistentes. Mas o que aconteceu nos últimos 20 anos é que houve uma diminuição do número de dias de chuva. Ou seja, se eu tenho menos dias com chuva, mas cai a mesma quantidade, significa que elas estão caindo de forma mais intensa e causando um estrago maior. São os chamados eventos extremos, né? Então a gente vê enchentes, a gente vê áreas inundadas, vê problemas nas cidades. Aqui em Campo Grande, de vez em quando tem umas enchentes aqui nesse eixo aqui, né, da Fernando Corrêa da Costa, próximo ali ao shopping também, né, no Prosa. Por mais que se faça contenção ali, parece que não resolve, né? Porque as chuvas caem de forma muito intensa. Então vamos supor, ao invés de cair 100 milímetros em 5 dias, 20 milímetros cada dia, cai 100 milímetros em 3 horas. A verdade é que não cai bem distribuído ao longo do ano, né? Exato. É tudo de uma vez só. Muito uma vez só. né? Vamos fazer o seguinte, isso tem se acentuado. Tá, nós vamos para o intervalo comercial, depois do intervalo a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, porque tem assuntos importantes aí para a gente tratar aqui sobre a água. Ontem foi o Dia Mundial da Água e Fernando Garay me levou para conhecer ontem a nascente do Prosa. Córrego Prosa. Do Prosa. Conheci ontem com ele aqui no Parque dos Poderes, né, no CRAS ali, né, Fernando? Tem 2 córregos ali, quais são mesmo? É o Joaquim Português e o Desbarrancado, que foi utilizado até como abastecimento, foi um dos primeiros abastecimentos de água da cidade. Na década de 30, né? Da década de 30 até 2008. Até 2008? Até 2008. Legal. Abastecia em torno aí de uma população de 10 Você mil conhece lá, habitantes. Sabino? Conheço. Conheci ontem lá, viu? Lindo lá, É uma região né? muito bonita que, inclusive, deveria ser estimulada para que as pessoas visitassem, né? Compreender um pouco mais a nossa cidade. Com certeza. E os recursos. E tem a né? ver com a história de Campo Grande, né? Com certeza. A água na nossa cidade. 8h19, nós vamos para o intervalo comercial e eu volto já com o Fernando Garaio e com o José Sabino, professor da Uniderp e biólogo. Fernando Garaio, nosso colunista ambiental e também engenheiro ambiental da Águas da Guariroba. E a gente está aqui batendo um papo sobre o Dia Mundial da Água e os impactos que a água traz, né, no mundo, de maneira econômica e de maneira social. Daqui a pouco voltamos. CBN Agro, com Éder Campos. Muito bem, de volta com o CBN Agro deste sábado, dia 23 de março de 2019. Ontem, dia 22, foi o Dia Mundial da Água. Nós comemoramos ontem esse dia, Fernando Garaio? Opa, comemoramos aí bastante, né? Eu particularmente, né? Logo de manhãzinha, aí 6h40 da manhã, estava com o Éder Campos nas nascentes do córrego, na nascente do córrego Prosa, né? Que é ali a junção do Desbarrancado e do Joaquim Português. E a gente verificou uma questão ambiental lá, né, Éder? Tá lembrado? Nós temos o quê? Nós temos 2 córregos ali. O Desbarrancado, ele já nasce ali no próprio parque, né? Então, ou seja, ele está muito bem preservado. Você vê que a água dele é o quê? Natural, né? Bem natural, assim, uma água verde. A outra é turva, né? Eu notei isso A outra, lá. a gente verificou o quê? A gente verificou claramente um carreamento, né, de muito sedimento, né? E isso tem muito a ver ali com a urbanização a montante da onde ocorrem, né, as nascentes desse córrego, questões erosivas na própria calha desse córrego, enfim. Mas foi interessante que nós conseguimos verificar no Dia Mundial da Água 2 situações completamente diferentes ali de É um alerta, de preservação. É um alerta, né, Fernando? Quantas nascentes nós temos aqui na capital, você sabe, não? Em Campo Grande nós temos 33 córregos urbanos. Inclusive, nessa semana, né, a própria Planurb, né, o Instituto de Planejamento aqui de Campo Grande, Planejamento Urbano, eles fizeram uma espécie de city tour em boa parte desses córregos, né? Porque justamente as pessoas não conhecem, né, muitos desses córregos e a história que está por trás deles. E todos eles fornecem água para a população, não? Ou só o Guariroba que fornece? Não. Hoje, né, o abastecimento de Campo Grande, ele é composto pelo córrego Guariroba, que fica mais ou menos aí 35 quilômetros da cidade. Sentido Três Lagoas, né? Isso, ele é responsável por 35% a 36% do abastecimento da cidade. Tá aí o restante. Aí nós temos em torno de 17% do abastecimento vem do córrego Lajeado, que o córrego Lajeado, ele fica aqui na área de proteção ambiental do córrego Lajeado, né, do lado, nas margens, né, da avenida da BR-163. Então, toda aquela área ali preservada que você verifica é uma APA, é uma área de proteção ambiental. Confesso que eu não conheço, ainda. Muito bonita a região. Nós vamos lá dar uma volta, nós muito três. Bonita, tem um cerrado muito bonito mesmo. Luiz? Também vamos lá?
Jucinei, dar uma voltinha, conhecer o Córrego do Lajeado? Isso aí, e assim, existem várias regiões ali muito, muito interessantes mesmo, até para fazer um turismo rural, né? Inclusive... Para que lado da cidade que é, hein? Saindo para Cidrolândia, é isso ou não? Não. Não. A BR, vamos pegar aqui a BR-163, né? Nós temos aí... O anel viário, né? O anel viário da cidade. É, saída Três Lagoas e Camapuã ali, fica naquele eixo ali, naquele meio? Isso, naquele eixo. Então, todo o lado, vamos supor assim, o lado direito que você verifica ali é essa bacia do lado Lajeado. Tá certo, é a região lá pro lado do shopping Bosque dos Ipês, para aquele lado lá, isso? Não, mais para cá. Antes da saída para Três Lagoas. Tá, eu não me identifiquei ainda, mas depois nós vamos descobrir. Bom, continua então, o Lajeado, o Guariroba, qual mais? E nós temos, de captações superficiais, né, são esses 2 córregos, e o restante nós temos aí mais de 130 poços que captam água, né, de diferentes aquíferos, né? Então aqui nós estamos servidos por basicamente 3 aquíferos. O Serra Geral, Formação Serra Geral, Kaiowá e o Guarani. O aquífero Guarani. O aquífero Guarani aqui em Campo Grande, você encontra ele apenas aí com 500, 600 metros de profundidade. E a qualidade da nossa água, Fernando? A qualidade da nossa água é excelente, né? Assim, tanto a água que vem do Guariroba, Éder, só para a gente ter um parâmetro aí, né? A gente, na questão técnica, a gente fala de turbidez, né? Hoje, a turbidez da água tratada, né, vamos dizer assim, a transparência, né, usando um jargão não muito técnico, mas assim, da turbidez, né? A transparência da água exigida por legislação da água que a gente bebe é 2 de turbidez, né, na unidade. Só para você ter uma ideia, a água do Guariroba, a água natural, a água bruta, é 5. É muito baixo mesmo. Então, é uma qualidade de água, assim, excelente. E já chega quase pronta, né? Já chega assim, com uma qualidade excelente mesmo em termos de qualidade de água em vários parâmetros. Né? E a produção de água é suficiente para atender toda a população de Campo Grande? Ela é suficiente por quê? Justamente porque você tem esse sistema que não depende de um único, corpo. Então você tem várias fontes, então ele acaba sendo suficiente, né? Então você capta de diferentes aquíferos, diferentes profundidades. Diferentes profundidades, né? Então, por exemplo, se houver algum evento, nunca aconteceu, né? Mas vamos supor, se houver algum evento de superexploração de algum aquífero, você tem aí outros aquíferos, né, para abastecer a cidade. É o famoso, os ovos não estão numa única cesta, né? Isso é uma questão de segurança. Isso é importante, né? É realmente importante. É o que, por exemplo, não aconteceu com São Paulo, né? Muito dependente de um único sistema, né? O sistema Cantareira. Houve questões pluviométricas, né, questões de chuvas que não se ocorreram, e aí realmente teve o problema da escassez hídrica. E um dos gargalos, no caso específico do sistema Cantareira, é que a área de captação para o abastecimento do sistema é uma área muito restrita. Então, se não chover em cima do sistema, você não tem ele reabastecido, né? Bom, eu tenho algumas curiosidades aqui, ó. Sobre aquela questão da população mundial, né? Desde 1950, a população mundial ela triplicou. A demanda por água também cresceu 6 vezes. Bom, são 8h31, nós vamos para o repórter da CBN, daqui a pouquinho voltamos com essas curiosidades sobre a água. Muito bem, de volta com o CBN Agro, Fernando Garay, o nosso colunista meio ambiente, ele que é engenheiro ambiental, professor José Sabino, da Uniderp, ele que é ambientalista. Eu vou explicar um pouquinho melhor esse termo ambientalista, porque ficou pejorativo no Brasil, né, por conta de algumas interferências nas questões ambientais, com o pessoal do Greenpeace e outras entidades. E parece que quando nós falamos assim, ambientalista, parece que é uma pessoa contrária a qualquer sistema produtivo. E não é bem isso, né, Sabino? Não tem nada a ver, né? Não, de forma alguma. Acho que o movimento ambiental ele surge nos anos 60 justamente em reação a questão de qualquer coisa pode ser feita para produzir insumos, energia, alimentos. E assim, você tem que fazer isso dentro de um quadro geral de contenção e de coexistência entre os diferentes atores, né? Agora, eu acho assim que chamar um cientista de ambientalista é um risco, né? O cientista ele trabalha mais com os dados objetivos e com as evidências e pode até ter uma fundamentação filosófica ambiental, mas ele nunca vai naquela questão da emoção ou da questão de, por exemplo, se amarrar numa árvore ou jogar tinta num político. Não é extremo, não é extremista. Exato, o que nós temos que entender é que ambientalista não é sinônimo de extremista, né, Sabino? Não é isso. Não tem nada a ver. É importante a gente ajudar
a compreensão disso. E é importante sempre lembrar que assim, nós temos os 3 eixos, né? A gente não pode pender, a gente tem que sempre achar o equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico também, né? A gente está num mundo, né, que precisa de desenvolvimento, existem muitos desafios ainda, até mesmo falamos muito aqui de saneamento, né? E muitas vezes o que acontece? Se a gente pende apenas para um lado, você pode acabar prejudicando toda uma sociedade, né? Eu acho que o que fundamentou a questão, a própria base técnica do chamado desenvolvimento sustentável é isso, esse equilíbrio entre, como se fosse um tripé. Se você tira um deles, aquilo fica capenga e cai. Então, nós não temos todas as respostas prontas. Quando a gente fala da questão ambiental, a gente está tratando de temas complexos que demandam estudos, demandam aprofundamento, e não dá para ser tratado com superficialidade, e isso se aplica à questão da água, com certeza. Muito bem. Bom, a gente só tem alguns dados aqui. Segundo o Censo Agropecuário do IBGE, de 2006, o número de estabelecimentos agropecuários que irrigam as suas plantações é de 329 mil, num universo de 4,5 milhões. Esses estabelecimentos constituem 7% da área agrícola do país, ou seja, 4,5 milhões de hectares. O volume representa 16% do total e gera 35% do valor comercializado pela agricultura brasileira. É justamente o que você falou, né? A gente tem que encontrar o consenso ambiental, social e econômico. Só que muitas vezes a gente percebe que há um capitalismo muito selvagem, como em qualquer outro segmento, e não só no setor rural, não é, Sabino? E que acaba fugindo um pouco daquilo que é o ideal. E o ideal é que todo mundo tenha consenso, que todo mundo faça tenha uma consciência de produção, mas claro que ambientalizada ou socializada, para que a gente tenha uma sociedade perfeita. Claro, é difícil, porque algumas pessoas são mais gananciosas que outras, né? Mas isso é em tudo. Bom, você me falava agora há pouco, Sabino, sobre a importância de nós destacarmos um patrimônio mundial que nós temos, que é o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Por quê? O Pantanal ele está em 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo que 80% dele... 65% Mato Grosso do Sul. É no nosso estado, é isso? 65%. Então fala mais do Pantanal para a gente, nessa questão água. Ele é considerado uma das 5 maiores áreas úmidas continentais do planeta. E o que é incrível no Pantanal é a dinâmica, né? Que ele é um ambiente de pulsos, com as chuvas que caem no entorno. Essa chuva cai nas serras, por exemplo, Serra de Maracaju, lá no norte, Serra das Araras, onde estão as grandes nascentes do Pantanal, estão no Cerrado. O Pantanal nasce no Cerrado. Isso é importante a gente ter essa compreensão dessa conexão entre os grandes biomas, né? O Pantanal depende do Cerrado, onde estão as suas nascentes. Segura só um pouquinho aí, segura um pouquinho. Claro. Você falou de bioma, eu só lembrei de um fato agora. Eu estive em Zurique, na Suíça, e lá tem um zoológico de Zurique. E o zoológico de Zurique retrata os maiores biomas do mundo. Inclusive, o bioma de entrada do zoológico de Zurique é o nosso Pantanal. Incrível, olha. Incrível, né? Cheguei lá e me deparei com capivaras, flamingos, piranhas, e fiquei muito encantado para ver a importância que o mundo dá para o nosso Pantanal. Desculpa, pode continuar. Não, imagina. E é isso mesmo, né? Assim, acho que o Pantanal, ele, diferentemente da Amazônia ou da Mata Atlântica, ele é um zoológico, é um zoológico a céu aberto, né? Porque a fauna se exibe no Pantanal, diferentemente da Amazônia. Você pode trabalhar ou ficar uma semana circulando pela Amazônia, raramente você vai ver os exemplares da fauna, a não ser que você seja um especialista que acorda às 5 da manhã com sons e vai lá para observar aves, né? Mas então não é aquela... Fica tudo meio escondido na sombra e na complexidade da floresta. O Pantanal, por ser uma formação mais aberta, tem até os capões de mata, tudo, mas em geral ele é uma formação mais aberta, né? Você vê muito a fauna. Então, ele tem esse componente também de grande atrativo para o ecoturismo, né? E a água do Pantanal? É uma água razoavelmente boa. A gente tem algumas questões pontuais, especialmente a questão da mineração ali em Poconé. Tem uma ocupação histórica de mineração. Tem, no caso específico, em Corumbá também temos mineração de ferro. E nesses lugares você tem as chamadas lagoas de rejeito, né? Então, e fora que, especificamente no ouro, você usa componentes para extração do ouro que são altamente tóxicos, no caso do mercúrio. Né? Então, né? se uma dessas lagoas escapar... E contamina a água. Contamina a água do Pantanal. O lençol freático, é isso? O lençol pode ser contaminado, mas como o Pantanal é muito plano, a tendência é que isso vá cada vez mais... E é importante a gente salientar que no Pantanal, a única
atividade agropecuária que pode ser explorada lá é a pecuária, né? A agricultura não pode, né? Nem cana-de-açúcar, nem soja, nem milho. É isso? No Pantanal, em produção de escala, não pode, viu? Eu me lembro muito bem da proibição da cana. Da cana, no Pantanal, especificamente. Uma agricultura mais localizada, uma coisa mais sustentável. De pequena escala, né? Mas a grande atividade do Pantanal, em termos de... É a pecuária. É a pecuária. E ela é uma atividade extremamente... Ela é exemplar de convívio. Você tem a pecuária há 200 anos no Pantanal. E a gente pode dizer que é um grande exemplo também de convívio, né? O pecuarista pantaneiro, às vezes ele se sente até um pouco menosprezado, porque a produção é menor, a produtividade dele é menor lá no Pantanal. Mas já não é mais assim não, hein? Mas tem um já lado muito genética lá, importante, tem um lado muito importante que é desse convívio com a natureza, né? Eu acho que chega a ser um grande exemplo de convívio. Em 200 anos de atividade produtiva, nós não tivemos nenhuma espécie ameaçada no Pantanal por causa da atividade pecuária. Então, esse é um grande trunfo que tem que ser valorizado do pecuarista pantaneiro. Muito bem. Bom, para a gente finalizar o programa, já estamos partindo para o final. O Paulo Cruz já está aí, disse que já está de olho em mim, o Paulo Cruz. Para a gente finalizar o programa, água no... Vamos a gente tentar agora trazer aqui um pouquinho mais de informações sobre o uso da água. Eu confesso para vocês que eu até pesquisei um pouco, vi que a FAO estima aí que no mundo cerca de 70% do volume da água ofertado nos perímetros irrigados se perde por evaporação ou percolação. Aí você explica para a gente, viu, Fernando, o que é percolação, que eu não sei o que é. E a gente sabe que a agricultura e a pecuária depende da água. Agora, o uso racional da água na produção agropecuária é importante que o produtor esteja consciente, o uso consciente da água, não é, Fernando? Sim, até como nós falamos anteriormente, hoje o que acontece? A gente pode, os conflitos pelo uso da água são cada vez maiores, principalmente em bacias muito ocupadas. Então o que acontece? Esse uso racional vai permitir o quê? Vai permitir que não somente determinado produtor, mas que vários outros tenham acesso a esse bem. Como é esse uso racional, Fernando? Para a gente poder entender isso na prática, como é um uso racional da água na agricultura e na pecuária? Olha, primeiro ponto é o quê? Principalmente, existem algumas tecnologias para que você realmente utilize a vazão de água, a quantidade de água que realmente aquela cultura necessita. Então, assim, você ter um apoio técnico para você saber dosar exatamente essa quantidade de água. Existem alguns sistemas também de reuso, captação de água que pode ser utilizado no campo, né? Mas principalmente é o quê? É evitar esses desperdícios operacionais no campo, na necessidade de irrigação. Hoje, obviamente, né, quando a gente irriga uma determinada cultura, a gente está agregando água para aquela cultura. Então, assim, quando sai algum componente do campo e vem para a cidade, na verdade, nós estamos consumindo água. Chamada água virtual, né? É água virtual. Existe até um termo para isso, né? É água que foi tirada de uma determinada região e levada para outra região. Você faz isso quando você exporta soja, quando você exporta carne também. Você faz essa transferência da água do Brasil para um outro país a partir dessa maneira indireta da chamada água virtual. Né? Vai pelo alimento que produzimos, é isso? A água do Brasil vai para lá? Bacana, interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Outro dia, para a gente finalizar de vez agora, porque o Paulo Cruz já está chegando aqui para acelerar com o CBN Motors, outro dia eu vi eu não sei se é uma teoria da conspiração, mas que navios estavam entrando pela Amazônia ali e roubando água brasileira, água doce. Já ouviram essa conversa, não? Não, que navios estrangeiros entravam na Amazônia, na bacia amazônica e roubavam água do Brasil, água doce. Senta aí, Paulo Cruz. Você está todo verde militar hoje, o que foi? Saudade da aeronáutica, Paulo Cruz? Liga o seu microfone, está desligado. Isso. Eternamente saudoso pela Força Aérea Brasileira. Bom dia, Paulo Cruz. Muito bom dia, muito bom dia. Você vai acelerar ou vai voar hoje? Eu vou acelerar. Eu sei que vou aqui no mundo das águas, aqui, né? Tanta coisa pra gente falar de água. Eu estava ouvindo vocês quando vinha para cá. E não sei se vocês falaram, não deu tempo. A gente de manhã fica... A nossa situação desses nossos lagos, né? O lago do Parque... Não, aqui o Parque dos Poderes. Parque dos Poderes. Assoreados, a gente fiquei sabendo essa semana que está um assoreamento. Caminho ali quase todo dia ali, é uma vergonha que está acontecendo ali. Eu não sei o que isso vai virar, viu? Sertão vai virar mar ou... Será que o mar vai virar sertão também? E são dois problemas pontuais. Né? O Sabino trouxe hoje a questão de Bonito também. Nossa, Bonito a gente tem acompanhado também pelas redes sociais. E vocês já alertavam disso há muito tempo, né? Não é um problema que começou agora, isso já vem de tempo.
Bonito também, né? Os rios ali sofrendo com interferência por conta de atividades e agropecuárias. Inclusive, alguns rios, o Sabino está dizendo o seguinte, que água límpida agora turva, né? O que atrapalha o turismo. E aqui nós ficamos sabendo também essa questão aí do lago aqui no Parque das Nações Indígenas também, em Assoreado, né? Eu estou pensando em montar já um quiosque ali no meio, porque virou uma praia, uma né? ilha. Fazer um churrasquinho, né? Fazer um frango, uma farofa, né? Porque só falta isso. Estão acabando mesmo, falta de respeito total. No Dia da Água a gente vai comemorar o quê? Né? Na semana aí que passou, né? Só, infelizmente, os nossos, né, os gestores que tinham que cuidar disso, parece que... e aí o cara fala assim, não, eu preciso esperar a chuva passar para fazer a obra. Mas será que o cara não sabe que chove todo ano? Será que ele não tem essa... Eu que moro aqui sei que todo ano chove, então vou ter que fazer antes. Vou esperar chover para gravar o processo e a gente ficar nessa desculpinha. E mais, né, Paulo? Assim, ali ok, né? Vão desassorear caminhões e mais caminhões, uma obra praticamente milionária, né? Mas assim, e a causa? Vai dar 1 ano, 2 anos, vai voltar o problema. Então, assim, Resolver lá em cima. se não resolver a montante, se não resolver esse carregamento de sedimentos, não vai resolver. Como eu disse, né? Eu e o Éder, nós constatamos ali. O sedimento que vem ali do Joaquim Português interfere. É o mesmo sedimento que vai interferir no lago, né? Então, realmente tem que se atacar a causa. Alerta geral para a água. E essa conversa me deu sede, gente. Vambora? Então vai tomar sua água que eu vou acelerar aqui, então. Acelera, Paulo Cruz. Um abraço. Obrigado, Fernando Garay. Obrigado, José Sabino. Prazer, sempre à disposição aí. CBN Agro, com Éder Campos.